Muito bem, meus amados. Neste domingo, dia 11 de setembro, nós nos encontramos aqui desde a nossa casa aqui em Morungaba, não é verdade? Para que nós possamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, lá em Efésios. Eu vou usar a versão Nova Transformadora, capítulo de número 4 da carta que Paulo apóstolo escreveu e que recebe o nome de Efésios, a carta escrita à igreja na cidade de Éfeso, mas dedicada a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 1 até o 6. Se você puder, fique de pé um instantezinho, por favor. Jarbas, que bom recebê-lo aqui também hoje pela manhã, bom revê-lo, viu? Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor, em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-los que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Até aqui, você pode orar comigo, uma palavra de oração. Vamos clamar. Deus nosso Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso de celebração que nós temos tido hoje pela manhã aqui. Que bom cantarmos a nossa fé com vigor, orarmos, Senhor, com intensidade, manifestarmos a nossa generosidade, ó Deus, confiando aos cuidados da administração desta obra, os recursos que do Senhor mesmo nós temos recebido. Ó Deus, que bom sabermos que irmãos nossos estão vindo desde lá o norte deste continente para nos dar um abraço aqui, queremos recebê-los com carinho. Hoje pela manhã, nós queremos neste momento, sabendo que as nossas crianças também assim estão recebendo a preciosa semente, queremos recebê-la também aqui e agora. Dá-nos, portanto, pelo Teu Espírito, abertura de entendimento, aquece o nosso coração, cumpre o Teu propósito em nós, hoje pela manhã, para que através de nós, o Senhor se manifeste na vida da gente e de todo mundo que é gente conosco, no nosso dia a dia. Glorifica assim o Teu nome, nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E como igreja do Senhor nós dizemos, amém, amém e amém. Queiram assentar-se, por favor. A igreja como Deus quer, parte 2. 15 dias atrás eu lhes trouxe uma mensagem, não é? Ali em 1 Coríntios, capítulo de número 12. E hoje nós vamos para a segunda parte dessa mesma temática. Quer dizer que tem mais depois na sequência. Quero ver se na semana que vem eu completo essa tarefa. Mas hoje, para falar com vocês sobre a nossa vocação. Quantos são seguidores de Jesus Cristo aqui? Você que está em casa é seguidor de Jesus Cristo. Então, se você tivesse uma pergunta assim para me dizer qual que é o plano de Deus para a minha vida, eu responderia nos termos do que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui: ser igreja. Ser igreja. Ser igreja é o grande propósito de Deus para a vida de qualquer pessoa que parar para ouvir o que Deus tem para dizer. Então, se você também pela primeira vez está assim parando para escutar uma palavra assim de uma igreja cristã, de tradição reformada, uma igreja cristã evangélica, parando para assistir um culto, parando para ouvir um pastor, qual que é o grande propósito que Deus tem? Ele está construindo uma grande família, e essa família é um lugar onde cabe você. Cabe você, Deus quer você como parte dessa família, e nos termos do Novo Testamento, essa família recebe o nome de igreja. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aqui, quando ele começa a escrever a carta: eu estou preso porque eu sou um prestador de serviços de Jesus. Jesus me chamou para prestar um serviço, ele me fez apóstolo. Então, nesta prestação de serviços,
não é? Eu me dediquei, estou a isso dedicado, só que no momento eu me encontro preso. É por isso que Paulo apóstolo está dizendo, eu, prisioneiro no Senhor. Então, por causa do que ele está fazendo, em o nome de Jesus, por causa do que Jesus pediu por seu Espírito, para que ele pudesse fazer da sua vida, Paulo apóstolo ele está preso, mas isso não impede que desde a prisão ele continue funcional. Estar preso não é um problema para Paulo, é uma oportunidade, apesar de desconfortável, vamos falar sério. É claro que ele preferia estar livre, mas estando preso, ele não se permite conter. Ele continua ainda ao encontro de todo mundo. E assim é por isso que ele escreve esta carta para falar a respeito da igreja, falando para a igreja. Então ele tem coisas para dizer para a igreja de Jesus, falando com ela, por isso a carta escrita. E ele vai dizer então uma coisa muito importante para todos nós, que somos igreja, mas para você que escutando esta palavra hoje pela manhã, já entendeu que este é um grande projeto de Deus, que pode ser o seu projeto de vida também, ser igreja, que tal? Que tal? E você que está desde a sua casa, que tal? Paulo apóstolo, ele está dizendo, vivam de modo digno da sua vocação. Vivam isso, com toda a dignidade. Aliás, ser igreja traz dignidade, deve trazer. No plano de Deus é assim que o Senhor deseja que o ser igreja, isso se manifeste na nossa vida, na nossa história. Porque nós precisamos, portanto, viver de modo digno essa nossa vocação. Igreja não é este lugar, você sabe. Igreja é comunidade, igreja é convivência. Ontem, por exemplo, o Gustavo já citou aqui, nós nos reunimos num grande grupo, num grande encontro, num momento assim muito especial, num outro lugar. Ontem, a igreja se reuniu, por exemplo, numa chácara aqui da cidade, e a igreja de Jesus, que ontem se reuniu numa chácara aqui da cidade, ela, portanto, se reuniu ali. Era a igreja de Jesus ali. Não é? Quando nós olhamos para a história da igreja, o que a gente encontra? Teve um tempo que a igreja de Jesus ela foi perseguida. Então, para fugir da perseguição dos romanos, lá no primeiro momento da igreja, a igreja se reunia no cemitério, porque a igreja não tem problema desse negócio de ir para o cemitério para se reunir, para buscar Jesus. Porque o cemitério era o lugar onde os romanos tinham medo de ir, porque eles diziam assim, eles criam dessa forma, cemitério é lugar de fantasma, né? Cruz credo. Né? Então os romanos não iam, mas a igreja que não tem problema com essas coisas, porque a igreja sabe bem em quem é que ela crê, e nisso assim está a sua confiança, ela ia para as catacumbas, os registros históricos mostram, a igreja de Jesus se reunia nas catacumbas. Quando o pequeno grupo acontece lá na sua casa, quantos estão aqui e recebem pequenos grupos na sua casa? Deixa eu ver. Olha aí. Quando o pequeno grupo vai lá na casa do Sérgio, da Elaine e da nossa querida menina Lívia, a igreja de Jesus se reúne ali. Por isso que você encontra aqui o apóstolo Paulo dizendo, por exemplo, a igreja do Senhor que se reúne na casa de Gaio. Então a igreja é essa comunidade dessas pessoas que na vida decidem conviver, repartir a sua fé, desfrutar uns dos outros na presença de Deus, pensando a vida, vivendo a vida a partir de um novo olhar da vida dado por Deus, entendeu? Não é boa a proposta? Não é bom saber que Deus se importa tanto com a gente, que Ele está preocupado, Gilberto, com a nossa vida de verdade, todo dia ao lado de todo mundo. Então, as pessoas que se organizam assim, a partir de um compromisso que tem com Jesus, são a igreja de Jesus, que se reúne. Mas então, por que isso daqui? Isso aqui, gente, é porque a gente quer se reunir num número maior de pessoas, e a gente quer fazer isso sem que o sol esteja assim, queimando, né, no meu caso aqui, né? Né? Sem que a chuva nos impedisse de estar aqui. Podia estar chovendo hoje, nós estaríamos aqui seguros. Para que a gente possa fazer isso de uma forma organizada, para que a gente possa fazer isso
com uma certa qualidade de áudio, de tudo, com um certo conforto, é coisa para a gente mesmo. Mas não precisaria, poderia ser como muitas igrejas na África se reúnem debaixo de uma grande árvore e o povo caminha 4, 5 horas, você sabe que isso é verdade, para celebrar mais 4 e 5 horas sem parar, e cantar e dançar, e ali a igreja de Jesus está se reunindo. É a condição deles, a nossa é esta. Mas o ser igreja, portanto, é a nossa grande vocação. Então viva a vida da igreja, como igreja que você é. E se você está dizendo assim, nossa, eu quero fazer parte disso, você vai ter a oportunidade hoje para você dizer, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser igreja de Jesus, é isso que eu quero, estou entendendo, está claro para mim, é a vontade de Deus, então é isso que eu quero. E ainda, começando pelo perdão dos pecados que eu recebo, coisa boa demais, não é? Limpeza existencial que Deus promove, é isso que eu preciso. Reconheço a minha necessidade, e se Deus assim quer fazer em mim, eis-me aqui, não é? Quero confessar a minha fé em Jesus, quero fazer parte desse grande projeto de vida. Agora, a pergunta é assim, do que é que eu preciso para ser igreja? O que acontece no que diz respeito a essa convivência que a gente vai desfrutar um ao lado do outro? Então o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre algumas coisas aqui, que são as características que são próprias da convivência. Isso começa desde, portanto, essa convivência igrejeira, mas leva isso para a vida, vai te fazer bem. Aliás, quanto que a gente, na verdade, colhe de fruto na nossa vida ao lado de todo mundo, quando a gente aprende o valor de ser igreja, da vida da igreja, da vivência da igreja. Você entendeu? Se você não está desfrutando disso, você está deixando de ter a oportunidade de conquistar umas coisas importantes para a sua história, ao lado de todo mundo na vida real. Eu sei que tem gente que não ajuda, mas que tal você ser alguém que coopera com Deus para fazer da convivência entre os homens aqui, neste mundo, algo melhor? Que tal? E Paulo apóstolo vai falar primeiramente aqui, que para nós vivermos de modo digno da nossa vocação, nesse texto aí que eu li para vocês aparece a palavra chamado, mas é sinônimo, Eduardo. Vocação, chamada, mesma coisa. Diz que nós precisamos, portanto, sempre ser humildes. Então diga assim, humildade. É quando a gente não se basta. É quando a gente leva em conta quem é gente com a gente. Dá uma olhadinha em quem está do seu lado aí. Fala sério. Você é do tipo que leva em conta essa pessoa, ou você, de repente, acha assim que mais importante é o que você acha. É como você pensa. É como você se organiza. Humildade é algo que a gente precisa desenvolver para levar o outro em conta. Para saber parar e ouvir, para saber parar e considerar o que o outro tem para dizer. Olha que bom Deus, por sua palavra, dizendo assim para mim e para você, viu? Que tal ser humilde? De Deus você para escutar? Esquece o Júnior aqui, eu sou portador, sou mensageiro, sou quem tem a responsabilidade de dizer, afinal de contas, alguém tem que dizer da parte de Deus. Eu não me acho por causa disso. É o meu privilégio fazer isso, mas antes eu também tive que parar, pensar com os meus botões aqui, Felipe. Mas olha, humildade é aquela ideia que 15 dias atrás eu também falei para vocês, lendo 1 Coríntios capítulo 12. Afinal de contas, nós precisamos uns dos outros. Mesmo sendo diferentes uns dos outros, e que bom. Porque nessa convivência entre pessoas que são distintas, Deus põe a sua mão e glorifica o seu nome, fazendo os diferentes acontecerem em unidade. E aí, quando nós entendemos que nós precisamos uns dos outros, e que as nossas diferenças, elas se complementam no palco da vida para Deus usar tudo isso, nós aprendemos o valor do cuidado que nós devemos exercer uns pelos outros. Porque, afinal de contas, o outro, ele
é muito importante. Ele não pode ficar assim, do jeito que ele está. Preciso ir ao seu encontro e chorar com ele. E quando ele estiver contente também, seja pelo que for, aprender a celebrar com ele. Talvez não aconteceu para mim, aconteceu com ele. Então deixa eu me alegrar com ele também por aquilo que é a bênção que chegou para ele. Porque para ele não para mim. Vamos celebrar porque chegou para ele? E vamos esperar em Deus aquilo que Deus ainda vai fazer por mim? Que tal? Então, a gente poderia aqui desenvolver diversos aspectos, mas eu espero que você perceba isso. Eu não sei tudo ainda, apesar de que algumas coisas eu sei. Não é assim com você? Você não sabe tudo, mas tem umas coisas que você sabe. Mas é ao lado do outro que a coisa fica boa de verdade. Porque a gente enxerga numa outra perspectiva, porque a gente enxerga algumas coisas que na vida a gente sozinho não consegue enxergar. Por que tem o outro? No casamento, entre pais e filhos, na igreja. Por que tem o outro? Porque o outro me ajuda a fazer uma leitura mais ampla, uma leitura mais completa. A gente não se basta. Mas para isso, para ter convivência, para a gente viver a vida de igreja com tudo que a gente pode, tem que ter a tal da humildade. Você consegue? Sozinho não. É por isso que Jesus já disse, vamos resgatar, sem mim nada podeis fazer. É por isso que você está sendo convidado. Estão comigo? É por isso que você está sendo convidado a viver a sua vocação, a sua vida de igreja, desde um compromisso com Jesus. E quem é que vai te ajudar a perceber isso e a desenvolver essa humildade? Deus por seu Espírito, no poder do Espírito Santo. Entenderam até aqui? Sim ou não, gente? Tudo bem até aqui? Muito bom. Então, nós precisamos desenvolver essa tal da humildade. Então, cuidado com toda a inflexibilidade que você carrega. Inflexibilidade tem muitos nomes, eu conheço isso muito bem. Quando a gente é muito sistemático, quando a gente é muito metódico, quando é do nosso jeito ou não está bom, dá licença, deixa que eu faço. Vou falar um negócio para você. O Gustavo, ele me escutou. E eu tenho essas coisas na memória, porque a gente não esquece as coisas, né? Os descaminhos que a gente já teve. Eu me lembro de pedir ao Gustavo para fazer alguma coisa, e o negócio não está sendo feito do jeito que eu esperava. Eu me lembro de falar para ele, deixa que eu faço. Eu já falei isso para o meu filho. Até que eu me dei conta. A Priscila está olhando para mim assim. É porque causa isso mesmo. Quando eu olhei no espelho e percebi isso, eu falei, meu Deus, fiz a cara que você fez. Não fica constrangida, não. É que me ajudou mesmo a pensar como isso impacta. E aqui na igreja, então, gente? Diz que a gente confessa os nossos pecados uns aos outros para nós sermos curados, irmã Conceição. Né? Eu me lembro, o Gustavinho que toca aqui com a gente faz tempo, vai lembrar. Mas eu me lembro que às vezes eu entrava por aquela porta lá, aí emudecia. A irmã Laíde. É isso, irmã, tem que ser assim mesmo, natural. Emudecia. Por quê? Porque acho que dava até tremor na turma, dependendo do que eu fosse falar, do que eu fosse exigir aqui de padrão da coisa. Não ajuda, gente. Não ajuda. Daí um dia eu escutei um sonoro de alguém aqui, né? Que foi a coisa que me ajudou muito na minha vida. Que uma pessoa falou assim, você é chato. Pensa numa coisa que liberta a gente, assim, você é chato. Mas me libertou aquilo. Entendeu? Doeu, fiquei assim uns par de dias, até a irmã Marlene era viva, ainda até mandou uma mensagem para mim, que Deus mostrou alguma coisa para ela, ela fala assim, pastor, calma o seu coração aí, digere o negócio e se arruma. Gente, humildade. Você levar o outro em conta. Você está entendendo? Porque assim, o negócio fica bom mesmo quando você faz, tendo mais um para ajudar você a fazer. Amém? Amém?
leva para casa, leva para o trabalho, leva para a vida, como igreja de Jesus que você é desde aqui para a vida, gente. Sim ou não? Desde aqui para a vida. Então, cuidado com as suas inflexibilidades. Mas vamos lá, tem mais uma coisa que a gente precisa aqui. O negócio vai rendendo. Eu falo assim, né? 20 minutos, a palavra eu entrego. Daí o negócio vai acontecendo, vai acontecendo, mas eu vou terminar. Aí diz o seguinte: sejam sempre humildes e amáveis. Mas essa palavra aqui, amabilidade, nós vamos também dizer, porque ela está traduzida assim em outras propostas, como mansidão. Eu vou colocar isso para vocês, eu já ensinei isso de diversas maneiras, porque tem diversos aspectos disso, mas eu queria falar com vocês nesse sentido. Quando é que a gente consegue ser manso? Quando a gente não tem uma reputação que a gente precisa zelar. Como assim? Vou explicar melhor. Como assim? A gente não tem uma reputação, mas esse negócio de reputação é um negócio sério, pastor. Todo mundo tem uma reputação a zelar, mas me deixa explicar para você o que acontece. Qual que é a perspectiva aqui do que eu quero dizer para você? Porque o que acontece é o seguinte: na verdade, ninguém deveria poder me ofender. Ninguém deveria, na verdade, poder me afetar com aquilo que essa pessoa tem para me dizer. Porque o poder de me sentir ofendido deveria me pertencer. E vou explicar melhor. É uma decisão que a gente precisa tomar. Da maneira que a gente vai receber aquilo que alguém tem para dizer para a gente. Eu acabei de dizer para vocês aqui uma coisa que foi extremamente desconfortável para mim. Eu não lidei bem com aquilo no momento dentro de mim e levei isso comigo. Mas eu acabei de lhes dizer que foi uma coisa que acabou me fazendo bem. Por quê? Para estar abertos àquilo que Deus quer fazer na vida da gente e transformar isso em maturidade, que é quando a gente consegue manifestar a amabilidade, quando a gente consegue manifestar a mansidão. Eu explico melhor. Alguém fala a seu respeito o que a pessoa tiver que falar. Escute. Processe isso. Digira isso. Considere isso. Leve em conta isso. Reflita. E não se permita ofender. Porque quando a gente fica assim muito ofendidinho com qualquer coisa, é porque a gente está muito preocupado com a imagem que a gente tem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente tem uma imagem a respeito de nós mesmos, que é aquela imagem assim da perfeição. A gente tem uma imagem a nosso respeito, que é aquela imagem de um mundo que gira ao nosso redor. Que é uma imagem de quem primeiro não é humilde. De quem se basta. De quem é inflexível, de quem diz assim, olha, ou é do meu jeito ou não é, a gente já falou sobre isso. Mas como a gente tem uma imagem que a gente tem de nós mesmos assim, a gente zela, portanto, pela nossa reputação. E quando a gente zela demais pela nossa reputação, nós seremos gente muito suscetível a ficar ofendido por qualquer coisa que qualquer pessoa tenha para nos dizer. Tem coisa que não é fácil de ouvir, tem coisa que não é justo a gente ouvir, tem coisa que realmente não ajuda, mas preste atenção. Antes isso precisa passar por este olhar que é muito pessoal. Qual é o tipo de imagem que eu tenho a meu próprio respeito? E por que é que eu me incomodo tanto assim com o que o outro tem para me dizer? Porque quem quer ser manso, quem quer ser amável, não pode ter uma reputação a zelar. Nesse sentido eu estou falando. Porque isso aqui tem uma outra ideia. E essa ideia é a seguinte:
Nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós chamamos os nossos direitos. Quando nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós chamamos os nossos direitos, nós vamos ficar incomodados com qualquer coisa. Nós vamos reagir mal. Pronto, já falei, vomitei aí. Tá bom o cheiro? Quando você viu, você já fez, você já falou. Por quê? Porque você tem uma imagem, você tem uma reputação a zelar. E que moral tem essa pessoa para dizer essas coisas que essa pessoa me disse? E vou te falar uma coisa, isso aqui entre marido e mulher é um negócio bastante comum, entre pais e filhos acontece, entre pessoas de maneira geral. Às vezes a gente pensa essas coisas e não fale mesmo, mas aprenda a processar, inclusive, o que você pensa, que você gostaria de dizer. A palavra de Deus diz, numa outra carta aos Filipenses, que Jesus, sendo Deus, não ficou apegado aos seus direitos, mas se esvaziou. Pensa nisso, Tavinha. Jesus, sendo Deus, não ficou apegado aos seus direitos, mas se esvaziou para vir ao nosso encontro e se fazer um de nós. Pensa quanta coisa Jesus teve que suportar, teve que ouvir, e ouviu. Ele foi rejeitado pelos seus, os seus o rejeitaram. Quanta coisa Jesus escutou, disseram para ele, isso que você faz é o poder das trevas na sua vida. Olha o que Jesus escutou. Mas me fale, onde foi que Jesus se perdeu? Em nenhum momento. Ele é referência, ele é modelo. É para ele que a gente olha e fala, assim como Jesus também quero ser, manso, amável. Ele sabia ser firme, dizer a verdade, reagir com firmeza, conforme já disse aqui. Mas ele não se perdeu. Mansidão, amabilidade. Então, se eu sou manso, eu não vivo em crise. Em crise a partir daquilo que eu recebo das pessoas. Porque eu preciso, portanto, aprender, como diz aqui o texto na continuidade, a tolerar pacientemente uns aos outros. E nós poderíamos chamar isso, por exemplo, de longanimidade. Mas tolerar pacientemente uns aos outros, a gente entende melhor, não é verdade? É sofrer o outro. Vai falar aí que, aí na sua casa, não tem gente que você ama, que convive com você, mas que já foi imatura um dia desses aí. Sim ou não? Vai falar que tem gente que você convive todo dia e que já não te feriu, já não te machucou. Olha, nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Nunca imaginei que ela fosse fazer aquilo, fosse dizer isso. Nunca pensei que fosse esquecer de uma data tão importante. Tem tanta coisa que não ajuda. Mas Jesus está dizendo o seguinte, como é que você faz para viver essa dignidade dessa ideia de ser igreja, dessa ideia de ser família de Deus, dessa ideia de ser de Jesus, dessa ideia de viver a partir de um relacionamento com Jesus, um relacionamento com todo mundo que é gente como você nesse mundo, desde a igreja em favor de todo mundo, com humildade, com mansidão, com longanimidade, ou seja, essa capacidade de suportar o sofrimento que o outro provoca em mim. Porque de vez em quando, as pessoas na vida da gente nos fazem sofrer. Às vezes as pessoas na vida da gente são imaturas. Mas Jesus está dizendo, quer viver de forma digna? Aprenda a lidar com isso. E é no Senhor, por isso que a gente ora. Por isso que a gente vai aos pés do Senhor para rasgar o coração e falar assim, mas Senhor, entendeu? Mas o meu marido é um mala. E ele não se percebe, ele se acha. E eu não sei mais o que fazer. E você vai à presença de Deus e de todo o seu coração você diz essas coisas, não é? Estou me colocando ao seu lado, queridos irmãos que são maridos, porque eu também sou homem e marido, né? Tenho certeza que a Lucimara já pediu umas coisas para Deus a meu respeito. Porque algumas mudanças que eu experimentei, eu sei que só Deus podia fazer na minha vida. Mas é uma maneira assim, de ilustrar um caminho que a gente precisa clamar a Deus, mas por uma mudança que acontece na gente.
O nome disso tudo é dignidade, gente. Interessa? Dignidade, dignidade como Deus quer, uma igreja como Deus quer, para viver a nossa vocação com tudo isso, mas aí tem uma palavrinha-chave, não é? No versículo de número 2, e tudo isso em amor. Agora isso aqui merece uma explicação, assim, é simples. Tá bom, mas então, pastor, é que assim, eu disse isso porque eu sou o tipo de gente que eu tenho que sentir assim no coração para fazer. Então você faz uma leitura diferente da Bíblia hoje com a gente aqui. Porque amor é o nome que se dá ao relacionamento que Pai, Filho e Espírito Santo têm. Deus é amor. O que é que Pai, Filho e Espírito Santo fazem? Eles se apoiam desde a eternidade. Eles trabalham juntos. Percebeu como está cheio de iniciativa? Jesus sabe qual é a sua tarefa ao lado do Pai e ao lado do Espírito Santo. Ele sabe que ele pode contar com o Pai, ele sabe que ele pode contar com o Espírito Santo. É um ambiente de apoio mútuo. É um ambiente onde eu estabeleço assim, eu enxergo você e quero apoiar você. Pense no casamento. Pense entre pais e filhos, pense no ministério, pense na vida, uns em favor dos outros. Humildade, mansidão, longanimidade e fazendo tudo isso em amor, em iniciativa, em disposição de dizer isso. Eu quero apoiar você. Eu quero apoiar você. Em amor, essa declaração que eu dou com a minha vida, eu quero apoiar você. Eu quero apoiar você. Está entendendo do que é feita a nossa fé? De lucidez, de consciência, que nos leva a pensar, entender, deixar descer para o coração, porque quando desce para o coração, a gente vai à presença de Deus, e de todo o coração, a gente diz, eu quero apoiar, desde a minha casa, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, eu quero apoiar essa pessoa, eu quero apoiar esse ministério, eu quero fazer a diferença, porque é em amor. Todos estão entendendo isso? Até aqui tudo bem? É assim. E aí, portanto, né, nós chegamos a esse ponto aqui, que é o versículo de número 3, porque está propondo aqui, façam tudo o possível para se manterem unidos, para preservar a unidade. Preste atenção. A unidade que existe entre nós não é uma coisa que a gente constrói, é uma coisa que a gente preserva. Porque quem já construiu e quem já nos uniu foi o Senhor nosso Deus. E isso acontece num ambiente chamado a presença de Deus em nós e através de nós, na pessoa do Espírito Santo. Estão comigo aqui? Então, atenção para isso. Eu falei sobre isso também 15 dias atrás, numa outra perspectiva, mas falo aqui. Se o Espírito Santo é um com o Pai e é um com Jesus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e se o Espírito Santo está em mim e está em você, você é a igreja de Jesus? Levante a sua mão. Você é? Você está num compromisso sério com Jesus? Você está? Se você não está, você pode, deve entrar hoje nesse compromisso. Quando nós estamos assim, o Espírito Santo é um conosco também. Nós estamos no Espírito Santo e o Espírito Santo está em nós. Nós estamos nele e ele está em nós. Como que eu posso fazer então para preservar essa unidade? Somente porque o poder do Espírito Santo age em mim para se manifestar através de mim. Porque o Espírito Santo está em mim. E está em você. Nós estamos nele e ele está em nós. Então, se Deus nos desse um óculos celestial, Marco, como que a gente enxergaria aqui? Nós enxergaríamos essa presença do Espírito em cada pessoa. Olha que coisa gloriosa.
cada pessoa iluminada pela presença do Espírito Santo. Aí você olharia assim para o Vitor e falaria assim, cabeça, olha lá. Tem uma abóboda de luz assim envolvendo ele. E se olha melhor assim, não é que está dentro dele também. E essa é a expressão assim, de uma maneira muito, né? Se Deus nos desse um óculos, nós chegaríamos assim. Na vida das pessoas que estão em Cristo Jesus. E que coisa maravilhosa fazer essa aproximação. Então, vale a pena o nosso esforço para preservar isso. E como que a gente faz? Então, do jeito que a gente já aprendeu. Celebrando, como está escrito aqui, olha, o versículo de número 3. Celebrando a paz. Façam tudo para preservar essa unidade no Espírito, no vínculo da paz. Celebrando a paz. Como é que a gente celebra a paz? Como é que a gente celebra a paz? Toda vez que eu me disponho a ser humilde o suficiente para dar espaço para o pastor Fábio ser um comigo, eu estou celebrando a paz. Não vai ter encrenca entre nós. Não vai ter problema entre nós, porque eu estou promovendo a paz. Eu posso ajudar, eu posso atrapalhar isso. Eu posso ser grosso com ele, eu posso ser mal educado com ele, eu posso desprezar ele, eu posso ter uma série de iniciativas que façam o pastor Fábio se apequenar. Mas como ele é manso, ele vai processar direito aquilo que é ruim em mim que eu passei para ele, porque maduro, ele vai processar, ele não vai ficar se incomodando, porque ele é manso. Percebeu? Que daí a minha disfuncionalidade não deu certo contra ele, porque ele é manso. E como ele é manso, é provável que ele já seja humilde. Então ele não vai ficar se incomodando com a minha falta de maturidade, porque ele é longânimo. E aí, porque ele é longânimo, ele vai sofrer o mal que ele recebeu de mim, tem que ficar se incomodando, sem ficar valorizando, sem ficar repassando isso para todo mundo. Ó, sabe, o pastor Júnior é um mala mesmo. Tem mais alguém que já sofreu as consequências de ter uma conversa ruim com o pastor Júnior nos seus dias de mau humor? Vamos nos unir para a gente, então, vamos vomitar junto o mal que o pastor Júnior fez na nossa vida? Mas ele não vai fazer isso, ele é alguém que é um pacificador. Ele é um pacificador, ele aprendeu com Jesus, ele é um pacificador. Ele é a igreja, ele quer viver de maneira digna, ele não vai ficar se ocupando dessas coisas, não vai dando lugar para essas coisas. Humilde, amabilidade, longanimidade. Ele fala, eu preciso preservar esse negócio que eu tenho com o pastor Júnior, porque o Espírito de Deus colocou o pastor Júnior do meu lado. Quem sou eu para falar para ele ir embora? Tchau. Não. Deus disse que eu tenho que trazer o pastor Júnior para perto. O pastor Júnior parece que não está querendo ficar muito perto, mas eu entendi que Deus quer que eu traga ele para perto. Então não vou mandar o pastor Júnior embora. Vou trazer ele para perto. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sou maduro, eu sou gente grande, eu não sou criança, eu não sou infantil, já foi esse tempo. Hoje eu me pareço um pouquinho mais com Jesus, amanhã eu quero me parecer mais ainda. E assim até Jesus me chamar. Aí lá na glória o negócio vai acontecer com tudo que pode, mas aqui por que não? Por que não? Então, gente, celebrando a paz dessa maneira. Afinal de contas, encerrando, diz que há um só corpo. Versículo de número 4. E nós somos membros desse corpo. Cada um de nós. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos diferentes, mas nós nos completamos. E nós vamos cuidar uns dos outros. Por quê? Há um só Espírito. Nós já conversamos aqui, nós estamos nele, ele está em nós. E nós temos uma única e mesma esperança. E nós vamos colher isso tudo junto. É o fruto da nossa vocação. Nós colhemos aqui e agora, por que não? Aqui e agora, na nossa vida, aqui e agora, vivendo assim. E vamos colher na eternidade, ué. Coisa boa, aleluia. É aqui e no porvir. Mas também nós temos um só Senhor. Versículo 5, o Senhor Jesus. Porque nós temos uma só fé. A fé que nos foi dada. A fé, ela é certeza. E a fé, ela é convicção. E é um ambiente chamado fé. Que certeza que a gente tem? Nós temos essa certeza que é aquilo que nós esperamos da nossa redenção, da nossa libertação plena e total.
Então, que certeza que eu tenho? Que todo dia Deus pode me livrar por seu Espírito daquilo que é ruim em mim, que é o potencial de maldade que eu carrego. Todo dia Ele pode me fazer mais livre dessas coisas todas. A gente conversou bastante coisa que tem a ver com isso. Eu tenho certeza de que Ele pode. Mas eu também tenho uma convicção de uma coisa que eu sei que aconteceu, mas eu não vejo. A convicção das coisas que não se veem. O que é que eu tenho essa convicção? Que Jesus, com a sua morte e sua ressurreição, removeu esse problema dessa separação entre mim e Deus. Eu sei que o que Ele fez realmente operou isso na história. Eu sei, eu entendi isso. Pela fé eu entendo isso, é certeza e é convicção. Isso aqui é só uma expressãozinha da fé que nos foi dada. E é por isso mesmo que nós temos o mesmo batismo. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nossa declaração de fé, para dar visibilidade àquilo que a gente está dizendo é de verdade dentro da gente. O experimentar o Espírito Santo com tudo o que Ele pode, nos enchendo com mais e mais da sua presença. Mas nós temos também esse nosso querido Deus e Pai, e que preenche, não é, toda a realidade humana, toda a nossa história. Ele está sobre todos. Diga assim: o Pai está sobre você, Ele está em você e Ele age por seu intermédio. Então, meus queridos, essa aqui é a nossa vocação, e é assim que nós faremos para viver de modo digno. Humildade, mansidão ou amabilidade, longanimidade. Não é? Preservando a unidade pela celebração da paz. Que o Espírito de Deus, no qual nós estamos e que está em cada um de nós, já promoveu. E apoiando uns aos outros, porque é uma expressão do amor, que é o que define quem Deus é. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo vivem isso. E eu gosto dessa imagem assim, é como se eles estejam... Por favor, isso aqui... mas uma coisa assim que eu gosto de pensar, é como se eles vivessem... Sabe quando a gente se une e dá aquele abraço gostoso? Sabe quando a gente une em 3, 4, 5, que a gente dá aquele abraço gostoso? E que a gente brinca assim... Né? É intenso isso, mas não é muito nosso isso. É uma maneira de a gente assim dizer... É como se Pai, Filho e Espírito Santo estivesse ali, né? Quando assim... É participar disso, é como se nós participássemos disso com Deus e nos tornássemos uma expressão de Deus em favor uns dos outros. Uma coisa bem de verdade, bem densa. E por essa unidade que nós temos. E aí quando a gente vive isso, aí nós vamos parar para pensar nos dons que nós carregamos e que Deus deu. E como esses dons se transformam em ministérios que Deus usa. Uns em favor dos outros e em favor de todo mundo. Mas isso são cenas do próximo capítulo da semana que vem. Mas hoje eu quero convidar você a resgatar esse desejo de viver assim de forma digna. Tudo o que você pode, igreja que você é. Você diria que você está vivendo com tudo que você pode a vida da igreja? Não estou falando de programação. Não estou falando de programação. Eu acho que você deve se organizar. Deve se organizar para estar. Tudo que tiver, que você pode assim, e sabe, se organizar e falar assim, não, eu vou priorizar isso aqui, eu vou, porque eu sei que, porque é tudo feito com muito carinho. É feito com muito trabalho, é feito com muita oração. Muita oração, construído com muita oração e com muito carinho. Mas viver essa dignidade como igreja que você é.
é uma coisa que é uma decisão que você toma. Quantos hoje pela manhã aqui estão renovando essa decisão na presença de Deus? Você está renovando essa decisão? Você está renovando essa decisão? Você sai daqui para a vida com uma decisão muito clara, muito bem tomada, no nome de Jesus. Eu quero orar com você por isso agora. Está bem? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Vamos dar uma resposta de Deus agora. A Deus, uma resposta a Deus, a essa palavra que nós aqui acabamos de ouvir. Faça a sua própria oração também com declarações de concordância às coisas que eu vou dizer, serei breve. Deus nosso Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós somos aqui este povo, ó Deus, que tem esta identidade, somos a Tua igreja. E nós acabamos de ouvir algumas coisas sobre a dignidade da nossa vocação, chamados, Senhor, chamados para sermos seus, separados para sermos santos, e para viver, ó Deus, a nossa vida com muito entendimento, com todas estas características que só fazem bem para a gente, ao lado uns dos outros na vida de verdade. Há muitos dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui, Senhor, e eu quero crer que todos os que ouviram a palavra estão tendo esta oportunidade de dar uma resposta. Que eles estão se posicionando na vida, na história, para dar uma resposta de fé. Uma resposta que se torne, na vida, um ingrediente que vai trazer um tempero novo, um novo sabor, e vão exalar ao mesmo tempo um novo aroma, ó Deus, em favor uns dos outros, desde as suas casas, em direção a todo mundo com quem convivem. E as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, que coisa boa esse negócio de ser igreja de Jesus. Esse rapaz é da igreja, essa moça, essa mulher, é da igreja, olha, é da igreja ali. Na compreensão singela que as pessoas têm, de pensar assim, de dizer assim. Mas para nós, Senhor, que bom, nós sabermos o que de fato é aquilo que deve ser a nossa essência. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, e transforma, portanto, a nossa história para o louvor e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim nós oramos agradecidos, neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mas talvez esteja alguém que esteja aqui com a gente, que esteja aí, não é? Eu não consigo te ver aqui agora, mas se você está aí escutando a gente, é mais um minutinho, e você entendeu esta palavra, e você está dizendo, eu quero ser igreja de Jesus, eu quero estar nesse relacionamento com Jesus, eu entendi que este é o grande chamado de Deus para a minha vida, um grande propósito, que Deus quer cumprir na minha história, e só vai me fazer bem, e vai fazer bem para todo mundo que é gente comigo, mas eu entendi aí, o pastor falou no começo, que tem uma dificuldade que separa a gente de Deus, chama-se pecado, essa tendência que a gente tem de pegar a vida da gente para fazer da nossa vida aquilo que a gente acha deve ser feito, em total independência de Deus, não está dando certo, gente. Olha para esse mundo como que ele está, o negócio não está bom, porque está na nossa mão. Mas na medida que pessoas entendem isso e reconhecem, sou pecador, e colocam a sua vida nas mãos de Deus e dizem, eu creio que Jesus veio para me salvar de mim mesmo, e do que eu sou capaz, e para transformar a minha vida, é Ele que vai fazer. Então a gente dá um passo de fé, e a gente salta de volta para os braços de Deus, e aí então nós somos acolhidos, e fomos feitos pela fé filhos de Deus. Será que tem alguém aqui hoje pela manhã que gostaria de dizer assim, eu quero declarar a minha fé no Senhor Jesus Cristo? Não é? Levante a sua mão ou fique de pé no seu lugar, mas faça isso agora. Tem alguém que gostaria hoje pela manhã de dizer, eu quero confessar a minha fé no Senhor Jesus Cristo? Talvez você aí na sua casa está fazendo isso. Você gostaria, Jarbas? Que Deus te abençoe, querido. Irmão Antônio, vem com ele aqui já. Vem com ele aqui já para a gente poder dar um abraço nesse moço querido. Tem mais alguém que quer fazer isso? Ih, pastor, esse negócio de pedir para ir lá na frente, agora você me bloqueou. Eu ia até, mas agora eu fiquei com vergonha. Fica não. Vem aqui, vem aqui.
Fica não. Estamos tudo junto. Vem aqui, irmão Antônio. Fica aqui, Jarbas, com a gente. Aqui, ó. Isso aqui. Fica não. Tem mais alguém que gostaria de dar esse passo? Isso aqui é toda alegria. Vocês não estão felizes pela vida do Jarbas, gente? Dá um sorriso aí para ele. Coisa boa. Tem mais alguém que gostaria de fazer isso? Oh, meu amado Deus, obrigado pela vida do Jarbas. Vamos orar? E você que está em casa, ore com a gente também, tá bom? Vamos orar juntos com o Jarbas, gente, renovar nossa fé em Jesus? Então, Jarbas, eu vou dizendo aqui, de uma forma muito simples, viu? Mas é de coração que você está fazendo isso? Oh, maravilha, hein? Aí o negócio fica bom mesmo. Vou falar só uma coisinha, pastor. Há muito tempo eu conheço esse moço e garanto que muitos da igreja também conhecem. Há 25 anos atrás nós trabalhávamos juntos. Aí Jesus me chamou, eu estava na Fiação Alpina junto com ele, né, Jarbas? Isso. E a partir dali eu já comecei a pregar a palavra para ele, há 23 anos atrás, ou mais. Então eu quero dizer que tem o tempo do Senhor na vida da pessoa. E não fui eu que trouxe ele hoje não, viu? Tá bom? Eu vim na frente, até a irmã Beth perguntou, eu tinha um compromisso com outro convidado que eu tinha, que não foi o dia dele hoje, mas daí a Laide ficou atrás e chegou com ele aqui. Tá bom? A Laide não é muito disso, viu? Já vou falar. Mas Deus preparou ela para trazer o Jarbinha aqui do meu lado e nos braços de Jesus. Porque ele disse para ela assim, eu estou abandonado. Mas eu quero dizer para você, Jarbinha, que o nosso pai, nossa mãe, nossa família pode nos abandonar, mas Jesus não te abandona, tanto é que Ele está aqui com você hoje, viu? E a partir de hoje, com esse passo que você deu, decidido por você, a sua vida é outra. Tá bom, meu querido? Amém. Graças a Deus. Jarbas, vou falando aqui e junto com você, todos nós vamos também fazer essa oração. Tá bom? Certinho? Aí, põe para fora o seu desejo de andar com Deus agora, tá bom? Amém. Vamos dizer então juntos, queridos. Deus nosso Pai. Vamos dizer juntos? Deus nosso Pai. Hoje pela manhã, eu coloco a minha confiança no Senhor, a minha vida nas tuas mãos, porque Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha história, e nas tuas mãos, todos os meus dias, para o Senhor fazer a tua vontade, em mim e através de mim. Amém. Amém. Estenda a sua mão aqui, querido, para a gente completar a nossa oração. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Jarbas, obrigado porque hoje pela manhã o Senhor o tomou pela mão e pelo teu Espírito trouxe até este lugar. Obrigado por aqueles também que no seu particular fizeram esta oração, desde as suas casas e mesmo aqui neste lugar. Ó Deus, que assim o Senhor abençoe, ó Deus, a decisão pessoal de cada um, a decisão do Jarbas, abrace ele, ó Deus, transforma todas as áreas em que o Senhor, olhando para ele, quiser tocar, para abençoá-lo com essa transformação com que todos nós temos experimentado também da parte do Senhor, e que desta forma o Senhor complete a tua boa obra na vida dele. Guarda ele do mal e do maligno, concede saúde, e assim, ó Pai, nós entregamos a vida dele nas tuas mãos, com muita gratidão em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar aquela salva de palmas que é sempre gostoso, né? Receba um abraço aqui do Antônio também. Igreja, eu e vocês, quando encontrarmos com Jarbas, nós possamos ver e dizer, ali vai o meu irmão. Enxerguem ele, mexam com ele, Jesus é contigo, estou feliz porque você está caminhando conosco. Amém, Jarbinha? Amém. Então, graças a Deus, eu que agradeço. Depois o pessoal vai te dar um abraço também, Jarbas. Tá bom? Depois o pessoal, mais gente vai te dar um abraço aí. Tá certo?
Graças a Deus. Meus queridos, vamos ficar de pé um instantezinho então. Vamos encerrar aqui, né? Já está mais do que na hora, mas agradecemos a Deus pelo que nós vivemos hoje pela manhã aqui. Sai daqui abençoado, na bênção do Senhor. Que bom então, louvado seja Deus. Abra suas mãos. Eu espero vocês também na quinta-feira, viu, para o estudo bíblico, se você pode, venha. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e sobre toda a igreja de Jesus, cada um dos dias que ainda nós, por aqui peregrinaremos, até a volta do Senhor, que assim seja esta boa mão hoje para todos sempre, amém, amém e amém. Não deixe de dar um abraço quem chegou para estar com você hoje pela manhã, eu vou te dar um abraço ali na saída, tá bom? Deus abençoe, gente.